Olá, feliz 2025 e hoje o tema nós vamos falar sobre diagnóstico. Diagnóstico, sinais e sintomas e exames. Essas três coisas nós vamos falar hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, sou fisioterapeuta, sou terapeuta emocional e trabalho há 22 anos, esse ano vai fazer 23 anos que eu trabalho na área de doenças crônicas de difícil solução. O que é uma doença crônica? Doença crônica é algo que passou de 3 meses de sintoma e não resolve. Isso é uma doença crônica. É aquilo que já tem mais de 3 meses de sintoma e não se resolve. Seja uma dor, seja um formigamento, seja uma insônia, etc, etc, etc. Se não resolve, você vai camelando de profissional de saúde para profissional, de médico para médico. Tem gente que tem já 2, 3, 5, 10, 20 anos um processo de uma doença, já tem lesão em algum órgão. Você está com um processo crônico aí, uma doença crônica. E a medicina tem poucos recursos, porque ela vai remediar com remédio. O remédio remedia, ele não cura. Ele não foi feito para curar. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Remédio remedia, ele não cura. Ele corta o sintoma momentaneamente para te dar um conforto. Se você tem febre, abaixa a febre. Se você tem dor, corta o impulso da dor. Se você tem inflamação, corta momentaneamente a inflamação. Mas volta, porque não foi na causa. E a causa, você pode ter, sei lá, mais de 150 causas, tipos de causas. Agora eu pergunto, o seu médico ele vai atrás da causa? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre diagnóstico, a gente tem que entender um pouquinho, mesmo que você não seja da área da saúde, mesmo que você não seja, não entenda nada, é importante a gente entender um pouquinho da nossa saúde. Quando é importante um diagnóstico, quando ele não é. Quando é importante saber dos sinais e sintomas, o que é um sinal e sintoma. Quando é importante saber que exames. E quando que um exame é importante, quando que um exame não é tão importante. Você vai perder tempo, dinheiro e energia atrás disso. É o que nós vamos discutir aqui hoje, certo? Então bem-vindos o pessoal que está aí. E convide o pessoal que às vezes você tem pai, uma mãe, um amigo, uma amiga, um colega de trabalho, que às vezes é importante ele entender, ele está camelando numa doença, seja uma dor, seja uma fibromialgia, enxaqueca, um problema de infertilidade, um problema gástrico, um problema intestinal, não importa a doença. Importante o conteúdo de hoje para saber quando que é relevante um diagnóstico, quando que é relevante os sintomas, quando que é relevante os exames e que exames. É isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje, beleza? Então clica aí no aviãozinho que está aí e manda para quem estiver online para poder escutar isso que a gente tem para falar hoje, que é a minha experiência de 22 anos de trabalho, trabalhando com doenças crônicas de difícil solução. Para quem não conhece, eu tenho o meu canal no YouTube, lá tem mais de 150 vídeos como esse, onde eu dou dicas, onde eu falo sobre tratamento, como tratar o seu filho, sua filha, seu bebê, como você se autotratar. Tem vários vídeos sobre dor lombar, alcoolismo, alergia em criança, urticária, enfim, conteúdo tem um monte. Você digita o meu nome lá, Gustavo Semitz, você vai entrar no meu canal lá, você vai ver vários vídeos como esse aqui. Vídeos rápidos, curtos, de 20 minutos, 30 minutos, vídeos um pouco mais longos, certo? Então vamos direto focar aqui no diagnóstico. O que é diagnóstico? Diagnóstico está relacionado ao nome da doença. Quem pode dar diagnóstico é apenas médico. Não tem outro profissional, é médico. Médico dá nome aos bois. Médico dá nome ao conjunto de sinais e sintomas que você tem. Então imagina a situação. Você começou a sentir calafrio, você começou a sentir febre, mediu 38 de febre, você começou a sentir dor no corpo, parece que passou um caminhão em cima de você, você começou a espirrar, você começou a ter um pouquinho de dor de garganta,
À noite você começa a tremer de frio. Qual esse conjunto de sinais e sintomas tá bem clássico. O que parece isso aí? É uma gripe. Gripe é diferente de resfriado, que é diferente de sinusite, que é diferente de rinite. São diagnósticos diferentes, com causas diferentes. Esse conjunto de sinais e sintomas, febre, dor no corpo inteiro, espirro, coriza, dor de garganta, se for pelo vírus da gripe, a medicina vai falar que a causa é o vírus da gripe e o nome, o diagnóstico é gripe viral. É uma gripe, certo? Diferente de uma rinite, tá? A rinite é uma outra doença, tá? O diagnóstico, rinite, é uma coceira no nariz, é espirro sem parar, pode ser uma coceira nos olhos com espirro, pode ser uma coceira nos ouvidos com espirro, pode ser uma coceira na garganta e assim por diante, com um pouco de coriza, mas não tem febre, não tem dor no corpo inteiro. Então tá bem característico aí o diagnóstico, o nome do que você tem chama-se rinite, tá? Chama-se rinite. Então, diagnóstico é o nome da doença e ele importa, Gustavo, na minha humilde visão, não importa muito não, tá? Ele não importa muito não. Sabe por quê? Vou te dar vários exemplos. Por quê? Vamos supor que você tem uma dor na lombar. Então, o sintoma que você tem é uma dor na lombar, na região lombar, certo? Essa dor lombar fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, chega uma hora você quase não consegue vestir o calçado, o tênis, o sapato, de tanta dor lombar, chega uma hora você trava. Você vai no médico, ele vai te examinar, ele desconfia de algo, ele vai pedir um exame. Vamos supor que esse exame seja uma tomografia, uma ressonância, e lá nessa tomografia não apareça nada. O médico olha e fala assim, olha, você não tem hérnia de disco, você não tem artrose, você não tem bico de papagaio, provavelmente que você está tendo aí uma contratura muscular. Tá? Então o que você tem é uma contratura muscular. É isso. O que eu vou te receitar? Analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, fisioterapia. Mas vamos supor que a dor lombar fez um exame de imagem e apareceu hérnia de disco. O diagnóstico, o nome é hérnia de disco. Qual o tratamento que o ortopedista vai passar? Analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, fisioterapia. Vamos supor que não é hérnia de disco, é artrose. É o osso que está gasto, é a vértebra, é uma artrose, é um envelhecimento precoce, é um envelhecimento da parte da vértebra. Qual o tratamento? Analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, fisioterapia. Estão percebendo uma coisa em comum? Muda o diagnóstico, os medicamentos são os mesmos. Os mesmos. Olha só que interessante. E aí vem uma coisa bem importante, não existe remédio inteligente, não existe um analgésico que vai lá na lombar especificamente, isso não existe. Quando você toma o mesmo analgésico para uma dor de garganta, é o mesmo analgésico para dor na lombar, que é o mesmo analgésico para dor no ombro, que é o mesmo analgésico para dor no cotovelo, não tem diferença. Não existe medicamento inteligente que vai para aquela doença específica. Isso não existe. O medicamento, na hora que você toma, ele espalha para o corpo inteiro. Você entendeu? Quando você toma um anti-inflamatório para inflamação no punho, é o mesmo anti-inflamatório para dor na lombar. É o mesmo para hernia de disco. É o mesmo para artrose, é o mesmo para bico de papagaio, é o mesmo, não muda. Então, peraí, se não muda, o que adianta o diagnóstico? O nome da doença vai servir para alguma coisa? Não. Só que tem paciente que precisa sair do consultório, ó aqui, ó, agora o médico descobriu. O que adianta descobrir se não cura? Então, diagnóstico, primeira coisa, eu sempre falo para os pacientes e para os meus alunos,
teu diagnóstico não vai curar a doença, não vai. O que vai curar a doença é saber a causa. Se eu tenho uma hérnia de disco, a pergunta é qual a causa da hérnia de disco? A pergunta nem é a causa da hérnia de disco. A pergunta é qual é a causa do sintoma da dor na lombar. Então, se eu tenho dor na lombar, o sintoma é dor na lombar. O mais importante é isso. É saber o sintoma. E aí que o profissional do outro lado vai ter que pesquisar. Quando vem essa dor lombar? É parado ou só quando movimenta? E quando movimenta, fazendo que movimento? Quando começou essa dor lombar? Já teve ela na vida? Já travou alguma coisa alguma vez? Dói para mexer as pernas? Dói para girar sobre o tronco? Investigar o sintoma é o mais importante do que saber o nome da doença. Porque o nome da doença pode ser dado errado. O que tem de pacientes que é dado o diagnóstico errado e o paciente sai lá achando que tem fibromialgia e na verdade ele não tem fibromialgia. Eu atendo todo mês paciente. Já há 20 anos eu atendo todo mês paciente que vem com diagnóstico de fibromialgia errado. Errado. Por quê? Porque fibromialgia você tem que ter dor ao toque. E a maioria das pessoas não tem essa dor, sensibilidade de encostar e falar: meu Deus, está doendo demais aqui. Está doendo demais aqui. Não tem 11 pontos pelo corpo doído. Não tem insônia. Não tem alteração do humor. Então não tem nada a ver com fibromialgia. E pouco importa se o nome é fibromialgia, ou se é ciatalgia, ou se é tendinite, ou se é bursite. Na medicina o tratamento vai ser tudo igual. Vocês entendem que não vai adiantar muita coisa? Lógico, tem exceções. Algumas síndromes, algumas outras doenças mais complexas. Óbvio que aí importa um pouco o diagnóstico, o nome para algum medicamento. Não é todos, então a gente não precisa ter hater falando: meu Deus, ele falou que nunca serve para nada. Lógico que serve. O diagnóstico, ele orienta, mas ele não vai trazer a cura. Isso precisa ficar muito bem explicado. Doenças de pele, você tem centenas de doenças de pele. Centenas. Pouco adianta saber se é dermatite, se é eczema, se é... Toda vez que eu faço assim aparece um positivo. Eu não sei como é que tira isso. Se alguém souber, me coloca aí. Então não tem tanta importância assim. Só que o paciente fica muito ligado. Mas o que eu tenho? Não importa saber o que você tem de diagnóstico, de nome de doença. Adianta você sair com um papel dizendo você tem fibromialgia? Não vai adiantar nada. Não, mas dizem que fibromialgia não tem cura. Lógico que tem. A maioria das doenças tem solução, sim. Não se vitimize e fique submisso a um diagnóstico onde tem um profissional do outro lado que te condene falando que tal doença não tem cura. Tem sim, a maioria das doenças tem solução sim, só que não é com remédio. O remédio te dá conforto, ok, ele é interessante nos casos agudos, ele é importante, o medicamento é importante, tem o seu momento. O medicamento tem o seu momento. Eu, Gustavo, não tomo medicamento há 22 anos. Por que eu não tomo? Porque eu não preciso. Primeiro que eu não tenho doença nenhuma. Segundo que eu faço tratamento preventivo toda semana. Emocional, atividade física, alimentação limpa. Você tem que ter essas 3 coisas. Para você não ter doença instalada e você ter longevidade, você tem que ter terapia todo ano, várias vezes no ano, terapia, vários tipos de terapia, que é para a parte emocional. Primeiro lugar, a parte emocional. Segundo lugar, atividade física intensa. E em terceiro lugar, alimentação não industrializada, alimentação limpa. Alimentação limpa. Se você tiver essas 3 coisas nessa ordem que eu estou te falando, a chance de você ter uma doença crônica
é quase zero. Quase zero. Tanto é assim que tem 22 anos que eu não entro no hospital. Tem 22, vai fazer 23 anos, que o único medicamento que eu tomo de vez em quando é aspirina para alguma dor. Eu tenho sintoma de vez em quando? Tenho. Mas eu não deixo o sintoma virar uma doença. Vocês entendem como funciona? Então o diagnóstico, até certo ponto, ele é importante. Por exemplo, há uns 15 anos atrás, eu travei a minha coluna. E eu me desesperei, mas daí eu lembrei. Pouco importa saber o nome da doença. Aí eu, de burro mesmo, fiz burrice. Mesmo sabendo o que eu sei, eu fui lá fazer uma ressonância. O médico me desesperou, mostrou a tomografia, falou assim, tua coluna é de um homem de 60 anos de idade. Você tem protusão, você tem diminuição do espaço entre uma vértebra e outra, você tem isso, você tem aquilo. Eu me desesperei, porque exame também tem um lado negativo, ele te desespera. Aí eu me acalmei, voltei ao meu centro, fui ao meu equilíbrio, fui num colega meu e me tratar o emocional que tinha gerado aquele travamento da coluna. Pronto, tratei, resolvi, fiz algumas sessões, nunca mais travou a minha lombar. Se eu ir lá fazer uma tomografia de novo da minha coluna, você pode apostar o que quiser, que aquelas mesmas lesões estão lá e, se duvidar, estão pior, porque o meu corpo envelheceu e tudo bem, não tem problema nenhum. O corpo envelhece, as peças envelhecem e não tem problema nenhum, zero. Por isso que exame de imagem, raio-x, ultrassom, ressonância, tomografia, exames de imagem, é raro você precisar fazer. Quando que você precisa fazer? Quando você tem que fazer cirurgia. Quando você precisa fazer? Quando você tem um acidente de carro. Quando você precisa fazer? Quando você tem uma fratura. Agora, se você tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um sintoma, você ficar fazendo exame de imagem não vai melhorar em nada. Muito pelo contrário, só pode talvez piorar teu emocional. Pode acontecer o que aconteceu comigo. Entrar em desespero. Ah, meu Deus, olha o que eu tenho aqui. Isso só vai prejudicar o teu emocional. E aí você não cura aquela doença. Então olha que importante. Primeiro, o diagnóstico tem uma importância? Ele até tem, mas ele não é prioridade. Saber o nome da doença não é prioridade. A coisa mais importante que você precisa saber na sua doença é quais são os sintomas que você tem. Uma coisa é ter um formigamento na ponta do dedão. Outra coisa é ter uma dor na ponta do dedão. Outra coisa é ter uma falta de sensibilidade na ponta do dedão. Cada sintoma diz algo. E isso que importa para o profissional que vai estar do outro lado para poder te tratar. E mais importante do que isso, quando começou a primeira vez na vida esse sintoma? A maioria não lembra. Então daqui para frente, qual o seu trabalho? Toda vez que você tiver algum sintoma, alguma coisa muito diferente do seu corpo, anote. Anote no seu celular. É a sua Bíblia, é o seu diário, é a sua vida. Eu faço isso. Ah, tive isso hoje. Para saber quando começou, porque isso vai ser importante para um profissional treinado com uma técnica igual a minha, saber quando começou. Porque você vai saber qual momento da sua vida você estava. Você estava casado, você estava em processo de separação, você tinha uma morte na família, você estava vivendo com o sogro, você estava com uma dívida importante. O que estava acontecendo naquele momento que começou aquele sintoma? Super importante saber o sintoma e quando ele começou. Mais importante que o nome da doença, muito mais, nem se compara. Mas então exames, Gustavo, não é importante? Lógico que é. Que tipo de exames? Agora abram os ouvidos. Os exames de sangue. Para um profissional médico ou da área da saúde. Exames preventivos de sangue, não de imagem. Exames de sangue. E não é hemograma, colesterol, xixi, cocô. Eu não estou falando desses exames básicos que geralmente convênio
paga só esse. Não, estou falando de vários tipos de exame. Por exemplo, exame de sangue das vitaminas e minerais. Saber como está a tua vitamina D3, super importante saber. Porque você vai saber como está a tua imunidade. Eu faço a cada 3, 6 meses uns 20, 30, 50 exames. Na verdade é uns 15 exames que eu considero super importante e eu sei avaliar. Então exames de hormônio, testosterona, estradiol, estrogênio, progesterona, exames, o hemograma completo, exames de colesterol, exames para saber como que está a vitamina D3, vitamina B12, magnésio, zinco, exames, enfim, tem vários exames de proteína C reativa para saber como é que tá, como estão as inflamações no corpo. Então, para um profissional treinado, um nutrólogo muito bom, uma nutricionista muito boa, homem ou mulher, ou um profissional de saúde que sabe examinar e ver exames de sangue, é muito importante a cada 3, 6 meses, 2, 3 vezes por ano você fazer exames de sangue. Só que tem algumas regrinhas, tá? Tem que ser no mesmo laboratório sempre. Não fica mudando. Agora eu vou fazer nesse laboratório, aí daqui a 6 meses eu faço em outro laboratório, porque muda os kits de avaliação dos exames e pode dar pequenas alterações, então isso não é bom. Você elege um laboratório que você gosta e você vai naquele a vida toda, porque a tendência de ter variações é menor. Então exames de sangue é super importante, só que para quem sabe avaliar. Não adianta avaliar pelo aquilo que vem no resultado. Aquilo do resultado, meus amigos, aquilo avalia quem já está doente, porque o banco de dados do laboratório de análise clínica é um banco de dados de pessoas que vão lá fazer exames de sangue quando já estão doentes. Então o normal que diz ali é o normal dos doentes, não é o normal do super saudável. Você entendeu? Então a regra é assim. Quando é algo bom no sangue, eu quero tudo próximo do máximo. Quando é algo não tão bom do sangue, eu quero tudo no mínimo. Vamos supor, vitamina B12. Lá vai dizer entre 250 a 300 e 900, 1000 B12. Adivinha onde eu quero que esteja minha B12? Próximo dos 800, dos 1000. Só que a maioria da população está em 300, 250, 350. O que é isso? É baixo. Você está com a vitamina B12 baixa. Só que no exame ele traz normal. E aí, num médico desorientado, que não está atualizado, ou um outro profissional de saúde vai falar assim, teu exame está normal. Você já foi médico que você tinha insônia, estava aumentando de peso, tinha dor no corpo, você fez vários exames de sangue, o médico olhou e falou assim, teus exames estão normais, você não tem nada. Como não tenho nada? Doutor, mas eu tô com insônia, eu tô com a pressão alta, eu tô engordando, eu tô não sei o quê. Pois é, mas os exames estão normais. Vai tomar um medicamento psiquiátrico. Eu acho que isso é ansiedade. Aí dá lá para você um tarja preta. Aí dá lá para você um medicamento psiquiátrico. Quantas pessoas aí não estão tomando medicamento psiquiátrico? E o medicamento psiquiátrico tem muitos efeitos colaterais. Muitos. Aí vai começar uma bola de neve. Que eu ouvi o termo bola de neve de bosta. E eu e a minha esposa demos risada e eu gostei desse termo. Começa uma bola de neve de bosta, tá? Começa só a piorar. Só piora. Porque daí é um medicamento aquele medicamento ataca o estômago, aí você toma um medicamento para melhorar a dor no estômago, aí ele desregula o intestino, aí você toma outro medicamento para o intestino, aí ele começa a te dar insônia, aí quando você vê, você está tomando 4, 5, 6 medicamentos diferentes
E você nem sabe qual é a sua doença ainda. E você vai camelando de profissional para profissional. Entende como funciona? Então, revisando aqui tudo que eu falei hoje, o diagnóstico tem a sua importância? Lógico que tem. Mas você não tem que focar no nome da doença. Nome da doença não vai te curar. Saber nome, diagnóstico, nome de doença, não vai trazer a cura. Fazer exame de imagem, raio-x, ressonância, tomografia, ultrassom, não vai te curar. Muitas vezes vai trazer mais dúvidas. Porque às vezes tem coisa ali que é coisa que não tem nada a ver com a sua doença. Nada. Você sabia que mais de 80% das vezes, quando você faz uma tomografia ou ressonância da coluna, a dor que você tem na coluna não tem nada a ver daquilo que apareceu na imagem? Não tem nada. Isso é estudos que mostram. Mais de 80% dos casos, a dor do paciente na coluna não tem nada a ver com aquilo que apareceu na ressonância, na tomografia. E aí? Vai criar mais dúvida para o médico, vai criar mais dúvida para você. Por isso que você não consegue resolver a tua doença. Porque você fica focado no nome da doença, porque você fica focado em ter que fazer mais exame, porque você não dá bola para o que mais importa, que é quando o sintoma começou, quais são esses sintomas. Só que as pessoas nem conseguem se avaliar, elas falam, nem sei o que eu sinto. Se você nem sabe o que você sente, imagina um médico, um profissional que está do outro lado, como é que ele vai te tratar? Se você não sabe nem definir o que você sente. Uma coisa é formigamento, outra coisa é dor, outra coisa é fisgada, outra coisa é estufamento. Você tem que saber o que você sente. E você tem que saber quando começou. Isso é super importante. Que momento da vida você estava quando começou aqueles sintomas? Será que era um problema no trabalho? A maioria das doenças vem de conflitos emocionais. Então, isso vai ajudar o profissional e vai ajudar você. Certo?